Boa tarde! Eu sou o professor Ricardo Pássaro Henke. Hoje é dia 21 de outubro de 2022. Sou professor da escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara, estado de São Paulo. Estamos fazendo a segunda gravação de aula hoje, que mudou a situação de aprendizagem. Então, os alunos que estão presentes são a Júlia, Vitória, o Eric, a Evelyn, a Ana Laura, o Gabriel, o Cauã, o Vitor, o Eduardo, o Matheus, o Igor, a Ana Júlia e o Enzo. Os demais alunos, por um motivo ou outro, estão faltando hoje. Porém, essa aula é gravada e postada no canal do youtube.com/Ricardo Henke, onde os alunos que faltaram deverão assistir e colocar as suas atividades e conhecimento em dia. Deverão. O que eu falei? Ah, tá. Infelizmente não dá pra gente punir, né? Depende muito da consciência do aluno e da família do aluno, né? Mas vamos lá. O material. Estão fazendo ainda? Acho que vou fazer um ótimo. Parou de fazer, né? Situação Aprendizagem 6, parte 1. O material Currículo em Ação, volume 1, referente ao segundo bimestre, enviado aos meus alunos de maneira impressa através da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Página 39. Lá na página 39 fala assim: na situação Aprendizagem 6, estudaremos sobre círculos e circunferências. Habilidade que nós estamos estudando. Habilidade EF 08MA19. Resolver e elaborar situações problema que envolvam medidas de área e de figuras geométricas, utilizando expressões de cálculo de área, seja eles quadriláteros, triângulos e círculos, em situações como determinar medidas de terrenos. Objetos de conhecimento: área de figuras planas, a área do círculo e de sua circunferência. Comprimento de sua circunferência. Página 53, atividade 1. Comprimento da circunferência. Presta atenção, turminha. 1.1. Essa é uma atividade prática para cálculo de comprimento de circunferência. Organizem-se em grupos, só que não. Material: um objeto com o formato de circunferência, uma fita métrica. No grupo, compartilhem os objetos para serem medidos, seguindo as instruções a seguir. Virando a página 54. Instruções. Primeiro passo: contorne o objeto com a fita métrica. Anote o resultado dessa medida no seu caderno. Então preste bem atenção aqui, ó. Vamos supor que eu vou medir a circunferência de um pneu de bicicleta, uma roda de bicicleta. Dá pra subir mais um, né, Sérgio? É bom, vamos lá. Boa, obrigado. Imagina então, vamos fazer o exemplo que está aqui, a tampa do lixo. Isso é uma tampa do lixo olhando de cima. Quando ele fala assim, ó, vocês acham que é coisa fácil, né? Sabe aquela fita métrica que enrola, aquela é de alumínio, de ferro? Pensa na dificuldade que é para dobrar aquele negócio, para fazer um círculo certinho nele. Certo? Devia ter aqui para vocês sofrerem um pouco, para vocês verem como a vida de matemático é difícil. Você faz o contorno ali e vai marcar do zero até quanto que ela foi, certo? Aí você mede. Vamos supor que deu... Fala um valor. Não dá para chutar. Não dá para chutar, esquece. 120. Não dá para chutar porque a relação da circunferência com o diâmetro é sempre uma razão exata. Então vamos lá. Você vai dar um contorno aqui, certo? Marca no caderno. Depois, meça o diâmetro. Vocês lembram o que é diâmetro? Quando sai de um lado,
e vai para o outro, mas tem que passar exatamente pelo meio, pelo centro, a palavra mais ideal. Passar bem pelo centro da circunferência. Isso se chama corda, quando você sai de um lado, atravessa para outro. Isso aqui se chama corda. Mas a maior corda é aquela que passa de um lado para o outro e passa pelo centro. Isso aqui também é diâmetro, sim ou não? Sim. Passou pelo centro, é diâmetro. Tá? E adivinha, o tamanho desses vários diâmetros vão ser sempre o mesmo. Viu? Vocês estão bons para completar a frase. Essa turma que está jogando ping-pong, ele está atrapalhando bem já, não? Sabe jogar quieto? Então, terceiro passo. Divida o valor encontrado no primeiro passo pelo valor encontrado no segundo passo. Construa uma tabela relacionando as medidas encontradas. Agora faça uma análise dos resultados encontrados e compare-os com a dos seus colegas. Em relação a medidas encontradas, o que é possível concluir? Escreva suas conclusões para determinar o comprimento da circunferência. O comprimento da circunferência é diretamente proporcional ao seu diâmetro. E o diâmetro vale a 2 vezes o tamanho do... Não precisa nem ler. Ah, eu achei que vocês iam saber. O diâmetro vale 2 vezes o tamanho do quê? Como que é o nome do que sai do centro e vai pro canto? Raio. Raio. Isso aí é por causa do virada da bicicleta. É, a bicicleta não tem aqueles fios, aqueles coisinhos de alumínio? Aquilo lá são chamados o quê? Adivinha por quê? Por causa do raio da circunferência. Tá? O raio da bicicleta surgiu, o nome surgiu por causa do raio da matemática. Ah, o raio da matemática surgiu por causa do trovão? Não, nada a ver, tá? Não tem nada a ver com o trovão, com o raio lá que cai do céu. Tá? Na matemática ali, raio sai do centro e vai para o canto. E 2 vezes o raio dá o tamanho do seu diâmetro. Muito bem, Ana. Escreva uma expressão que represente essa situação. Então, se eu pegasse aqui, vamos dar um exemplo aqui. Pegasse uma roda aqui, uma bicicleta, certo? E me disse, daqui dando a volta até chegar aqui, deu 31,4 centímetros, certo? E o seu diâmetro, que vai de um lado para o outro, tem 10 centímetros. O raio é 5, né? Tá. E aí, ele fala assim, divida a circunferência, que é 31,4, pelo seu diâmetro, que é 10. Quantos que dá 31,4 dividido por 10? 3, não. Ué, tá dividindo por 10, corta uma casa, a vírgula anda uma casinha para cá. Você está dividindo por 10, a vírgula anda uma casinha para a esquerda. Então, 31,4 dividido por 10, 3,14. E aqui, quando você vai fazendo, você vai dar valores aproximados. Por quê? Esse número 3,14, ele é um número famosíssimo. Ele tem o nome de uma letra grega. Não é ômega. Na hora que você vai falar, ele é uma sílaba só. O símbolo dele é isso aqui, ó. Aí, tomara que vocês conheçam. Ômega. Não é o ômega. Ômega 3. Aqui em cima. Eu sei, mas vocês não. Começa com P. É uma sílaba. Ou é PA, ou é PI, ou é PA, ou é P, ou é PI.
Pi. Ou era pá, pi, pó, pu. É pi. Antes que alguém falasse, é pu. É pu, nariz seu. Então, é pi. Pi, ele é um valor irracional. Ele tem um valor aproximado de 3,14. Ele não tem fim. Olha para vocês verem. Deixa eu ver se na calculadora aqui tem o pi. Calculadora científica. Acharam o pi aí? Eu não tô achando. Acho que não tem. Ah, tem aqui, ó. A hora que eu cliquei, olha o tamanho do valor do pi. Vocês viram que ele não tem um padrão? Ele não tem um padrão. E ele não termina no 5. Há supercomputadores que já acharam até 10 mil casas depois da vírgula e não acharam um padrão. Certo? Ele é um número irracional. Só que a gente sabe que toda vez que eu divido a circunferência pelo seu diâmetro, ele teria que dar 3,14. Por que ele dá aproximadamente 3,14? Pode ser uma vez que você vai dividir, vai dar 3,16. Por causa que na hora de medir, você não consegue medir o valor exatamente. Tá? Até o porquê, a divisão de um por outro vai dar um número irracional, então ele não tem o número exato em cima. Tá? Vamos lá. Aqui tem uns exemplos. Boca de uma caneca. Eu peguei uma caneca e medi a circunferência da boca dessa caneca. Qual era o tamanho da circunferência da caneca? Olha aqui junto comigo. Quantos que deu? 25 centímetros. Muito bem, eu vou apagar meus rabiscos lá. Então, para eu achar a razão, eu tenho que dividir a circunferência. Oi? E outra. Eu fiz lá em casa, deu 25,1 centímetros, certo? Aproximadamente 25. E o diâmetro? Qual foi o diâmetro da boca da caneca? 8 centímetros. Quando você pega uma calculadora e divide 25,1 dividido por 8, quantos que deu? 1,375. E para arredondar para duas casas depois da vírgula? 313,70. Não, depois da vírgula, só duas casas. 3, quantos? 14. Por que 14? Porque duas casas eu vou analisar a terceira casa. A terceira casa que número é? 7. Se ele for 0, 1, 2, 3 e 4, eu ficaria 3,13. Agora se ele for 4, 5, 6, 7, 8 ou 9... Não, desculpe. 5, 6, 7, 8 ou 9, eu aumentaria para 14. Aumentaria 1, muito bom. Então, nesse caso, como ele é 7, 3,14. Esse é um valor aproximado. Olha outro exemplo aqui. Não tem mais exemplo, não. O valor aproximado com a que todos chegarão é de 3,14. É representado pela letra grega. Ler-se pi. Tá bom? Pi. Portanto, o comprimento da circunferência dividido pelo diâmetro é igual a pi. E aí, eu vou mostrar aqui para vocês por que ficou daquele jeito ali, ó. Presta atenção aqui, para de copiar e presta atenção. Comprimento dividido pelo diâmetro é igual a π. Eu quero uma fórmula que eu descubra o valor do comprimento. Comprimento é igual, o π já estava lá? Sim. E esse d que estava dividindo, passa para lá? Multiplicando. Dividido por d. Multiplicar por d. Ah, professor, mas lá embaixo está d vezes π. Banana é amarelo, amarelo é banana. Tanto faz a ordem aqui, né? Então, olha lá. D vezes o π. É a mesma coisa. Tá? Por exemplo, 3 vezes 2. 6. E o inverso? 2 vezes 3. Mesma coisa? Então não importa a ordem, né? A ordem dos fatores não altera o produto. Então é uma situação ali. Aí se eu quisesse deixar o D em evidência, professor, deixar o D sozinho. Lembra que aqui ficou o C para cá?
Então era só fazer isso aqui, ó. Presta atenção, esse é um pouco mais chatinho, ó. Comprimento dividido pelo diâmetro igual a π. O diâmetro está dividindo, passa para lá, multiplicando. Fica comprimento igual a π vezes o diâmetro. É isso aí. Vamos para o próximo? Vou apagar meus rabiscos só, tá? Eu tenho mais uma pergunta, senhor. Hum? São duas perguntas, tá? Ó, uma outra situação que poderia acontecer aqui, ó. Só vou mostrar para vocês aqui, ó. Diâmetro vezes π é igual a circunferência. Quero deixar o diâmetro sozinho. Diâmetro é igual a circunferência. O π está multiplicando, passa para lá? Dividindo. Então isso aqui também acha o valor do diâmetro. Quando você sabe o valor da circunferência e sabe que o π é de aproximadamente 3,14. Não tá bem, não acha? Eu também tô morrendo hoje. O que é? Vamos pro próximo? Aperta o pause. Olha lá, continuando. Ainda na página 54, 1.2. O clube da cidade de Heloísa está promovendo uma caminhada beneficente. O percurso consiste em dar 3 voltas completas. Quantas voltas? 3. 3 voltas completas em torno de uma praça da cidade, que tem um formato circular com um raio de 0,2 quilômetros. As pessoas que participam da caminhada completa deverão percorrer quantos quilômetros? Tem desenho, não tem? Então vamos lá. Qual é a fórmula que nós acabamos de descobrir? A expressão algébrica? Como que era? Comprimento igual diâmetro. Ih, não copiaram? Vezes. Como assim? Diâmetro vezes o raio? O diâmetro é 2 vezes o raio. Vezes o π. Vezes o π. Certo? Então vamos lá. Quem é a informação? Eu tenho três variáveis ou 3 incógnitas. Quem aqui é desconhecido? Eu conheço o tamanho da circunferência? Calma aí. Eu conheço o valor da circunferência? É o que eu quero que eu descubra, né? Eu conheço o tamanho do diâmetro? Ainda não, mas eu sei que o diâmetro é igual a 2 vezes o seu raio. Qual o valor desse diâmetro? 2 vezes qual é o tamanho do raio? 0,2. Qual é o tamanho do diâmetro? 0,4. Todo mundo entendeu? Hein, Matheus? Você que está olhando pro Igor aí, entendeu? Tá apaixonadão, Igor. Então o diâmetro vale 0,4. Circunferência da praça é igual 0,4 quilômetros vezes o π. Quem sabe o valor exato de π? Ainda bem, graças a Deus. Quem falou ninguém? Muito bom quem falou ninguém. É um número irracional. Ele não tem fim. Então qual é o valor aproximado de π? Com 2 casinhas depois da vírgula. 3,14. Guarda isso na memória. Circunferência é igual. Agora é só multiplicar, né? 3,14 vezes 0,4. 4 vezes 4. 16. Fica o 6, sobe o 1. 4 vezes 1. 4 com mais 1. 5. 4 vezes 3. 12. Matou 4, coloca o cruzinho na gente. 0 vezes 4, 0. 0 vezes 1, 0. 0 vezes 3, 0. Ah, então quando tem 0 à esquerda, 0 à esquerda não vale nada. Quando tem o 0 à esquerda, você não continua mais, você para ali. Mas vamos lá.
6, 5, 1, 2. Quantas casas eu tenho depois da vírgula? É 2, 1. Opa, eu tava vendo se você estava atento. Parabéns, estava atento. Eu tava atento. Estava atento, muito bom. Então lá. Atentos, graças a Deus. 2 e 1. Quantas casas eu tenho depois da vírgula para devolver? Uma só? Uma embaixo e 2 em cima. Quantos então? 3. 1, 2, 3. Então a circunferência é de 1,256 o quê? Quilômetros. O raio estava o quê? O raio estava em quilômetros. Aí o diâmetro virou quilômetros também. Então 1,256 quilômetros. Ou seja, 1 quilômetro, 256 metros. Então a passeata, as pessoas percorreram quantos quilômetros? Erraram. Calma aí, senhor. Olá, Ana Laura resolveu. Tem que multiplicar por 3, porque uma volta é 1,256 quilômetros. E eles deram quantas voltas? 3. Então, fica 1,256 vezes 3. 3 vezes 6, 18, subiu 1. 3 vezes 5, 15 com mais 1, 16, subiu 1. 3 vezes 2, 6 com mais 1, 7. 3 vezes 1, 3. 3 casinhas depois da vírgula, devolve as 3. Eita, acabou a energia. Gabriel está falando. E por hoje? Terminamos. E por hoje. Acabou. Eu vou só finalizar a gravação aqui, tá? Então, quantos que deu mesmo? 3 quilômetros 768 metros. Ou seja, 3,768 quilômetros. Certo? Alguma dúvida? Não? É. Mas aqui, graças ao notebook, não perdi o que estava gravando, né? Então, vamos lá. Subindo a resposta com a letra bonita. Isso. Que foi a Júlia que escreveu. Que foi a Júlia que escreveu. A vermelha. A vermelha. É a verde que eu escrevi. E eu fiz o Certo. desenho. Vou apertar pausa para vocês fazerem registro. Ah, vou encerrar a gravação, daí eu já volto aqui. Tchau. E por hoje nós terminamos por aqui. Para a próxima aula, lição de casa, lá para terça-feira, hein? Para terça-feira. Página 55, atividade 2, que vai do 2.1, 2.2 e 2.3. Página 55 e 56. Muito obrigado para quem assistiu pela internet. Até a próxima. Tchau. Tchau.